Olá! Hoje a gente vai analisar juntos as decisões mais recentes do Supremo, aquelas compiladas no informativo 1163. A ideia é, assim, destilar o que é essencial nesses julgados, que vão desde a organização do Estado até questões bem práticas do dia a dia. Ok, vamos tentar desempacotar isso. Temos vários temas. Competências entre União e Estados, regras para servidores, penal, tributário, trabalhista. A nossa missão aqui é entender o que o STF decidiu e, claro, por que decidiu, né? Começando pela divisão de poderes. Teve uma lei lá do Rio de Janeiro que obrigava os bancos a fazer prova de vida para benefícios do INSS. Ela foi derrubada, né? Por quê? Exato, foi derrubada. A lógica é constitucional. O artigo 22, inciso 23, é bem claro. Legislar sobre seguridade social, e o INSS está aí dentro, é competência privativa da União. Ah, então o Estado não pode criar regra extra para isso? Isso. Busca-se uma uniformidade, né? O Estado não pode criar essas obrigações adicionais para o regime geral. É um exemplo clássico de como o federalismo funciona, definindo quem faz o quê. Entendi. E falando em estados, lá em Sergipe, a Constituição Estadual previu voto secreto na Assembleia para escolher conselheiro do Tribunal de Contas. E também impôs um prazo para o governador nomear. Isso pode? Bom, o STF analisou as duas coisas. O voto secreto foi validado. Por quê? Porque segue o modelo federal para a escolha de ministros do TCU. Tem simetria. Certo. Mas o prazo para nomeação pelo governador, esse foi considerado inconstitucional. Ah, por quê? Aí faltou simetria. A Constituição Federal não dá prazo para o presidente nomear ministro do TCU indicado pelo Congresso. Então, o Estado não poderia inovar nesse ponto específico. Mais uma vez, respeito à estrutura federal. Faz sentido. E sobre o Ministério Público? Tinha uma discussão sobre resoluções internas e decretos de cooperação que estruturam os GAICos, sabe? Os grupos contra o crime organizado. Isso é válido? Sim, o STF validou. O entendimento foi que isso é, basicamente, organização interna e cooperação institucional. Não invade a competência da União para legislar sobre direito penal ou processual penal. Na verdade, reforça até a jurisprudência sobre o poder de investigação do MP. Ok. Mudando um pouco o foco, para servidores públicos. Primeiro, um prêmio por desempenho fiscal lá no Ceará. Válido para os ativos, mas e para os aposentados e pensionistas? Pode entender? Então, para os ativos, o STF disse que sim. Foi visto como uma exceção àquela regra do artigo 167, inciso 4 da Constituição, que proíbe vincular a receita de imposto à despesa específica. Ok. Mas, para os inativos e pensionistas, não pode. Aí sim, violaria essa regra de não vinculação. E tem outro ponto. Eles não contribuíram para a Previdência sobre essa verba específica, né? Então, estender o prêmio iria contra princípios previdenciários. Entendi a diferença. E ainda sobre regimes, teve aquela questão da estabilidade de empregados da OAB do Rio, contratados pela CLT. A Justiça do Trabalho tinha concedido, né? Mas o STF reverteu. Exatamente, reverteu. O Supremo considerou essas decisões que concederam a estabilidade inconstitucionais. O regime geral na OAB é o seletista, SLT. Certo. A estabilidade lá do artigo 19 do ADCT, ou regras estatutárias antigas, só valem para casos muito, muito específicos de servidores que eram estatutários antes, naquela transição da Constituição de 88. Não se aplica aos empregados da OAB contratados pela CLT. Claro, são regimes distintos. E sobre previdência dos servidores públicos mesmo, os RPPS, regimes próprios. A União pode aplicar sanções, tipo negar repasse voluntário, a estados e municípios que não mantêm o equilíbrio financeiro e atuarial desses regimes. Sim, pode. E aqui teve uma mudança de entendimento importante do STF. Eles superaram um precedente, o tema 968, agora consideram válidas as sanções previstas na Lei 9.717, de 98. Isso reforça o papel fiscalizador da União e a necessidade de sustentabilidade desses regimes próprios. É um recado sobre responsabilidade fiscal para os entes federativos. Essa decisão tem um impacto grande na gestão dos RPPS. Agora, entrando na área penal, que sempre gera discussões interessantes. O histórico de atos infracionais, de quando a pessoa era adolescente, pode impedir a redução de pena por tráfico privilegiado? Olha, o STF entendeu que não.
atos infracionais por causa da proteção constitucional ao adolescente e porque juridicamente não são crimes, né? Eles não podem ser usados como fundamento para afastar essa minorante do tráfico. Que é aquela aplicada para o réu primário bons antecedentes. Isso, no tráfico de menor porte. É interessante notar que essa posição do STF diverge da que o STJ vinha adotando. Então, harmoniza de uma forma diferente. Relevante essa distinção. E na rua? Aquela situação a pessoa vê a viatura da polícia e muda de direção bruscamente. Isso justifica uma busca pessoal sem mandado? O STF entendeu que essa atitude pode, sim, configurar a tal fundada suspeita que o Código de Processo Penal exige. Ah, pode. Pode. Mas, e esse é o ponto crucial, sempre analisando o caso concreto. Tem que avaliar a situação toda, usar critérios objetivos, não pode ser algo automático nem baseado em preconceito, claro. Certo. Tem que ter um contexto. Mudando agora para o campo tributário. Uma questão que mexe com planejamento sucessório. Incide ITCMD sobre planos tipo VGBL e PGBL quando o titular morre e os beneficiários recebem o valor? Não incide. Essa foi a definição do STF no tema 1214. O racional é que esses planos, na hipótese da morte, têm mais natureza de seguro ou de previdência complementar do que de herança propriamente dita. O valor vai direto para o beneficiário indicado, não entra no inventário para fins de ITCMD. E importante essa definição. E mais uma tributária rápida. PIS e COFINS incidem sobre rendimentos de aplicações financeiras de fundos de pensão, as entidades fechadas. São sobre os rendimentos financeiros, sim. O que fica de fora, o que é isento, são as receitas que vêm das contribuições dos participantes e dos patrocinadores. Essas têm regras próprias. Ok. Fechar. Uma decisão trabalhista. O contrato de trabalho intermitente, aquele que veio com a reforma trabalhista, ele é constitucional. Sim, o STF validou, entendeu que essa modalidade de contrato não viola direitos constitucionais dos trabalhadores. Foi uma decisão bem importante sobre a reforma. Certo. Então, fazendo um balanço rápido desse informativo, o que a gente vê é o STF atuando muito para demarcar fronteiras, né? Exato. Entre União e Estados, como a gente viu nos casos do Rio, Sergipe, Pará. Entre regimes jurídicos de servidores, como no caso do Ceará e da OAB. E também interpretando direitos e deveres em áreas bem sensíveis, como penal e tributária. Fica aquela reflexão, né? Como essa busca constante por equilíbrio entre regras nacionais que precisam ser uniformes e as necessidades ou as iniciativas locais. Como isso tudo impacta a governança e a vida das pessoas no final das contas. É algo para a gente continuar acompanhando, sem dúvida. Como o Supremo vai continuar modulando essas tensões